lá na sala de reposição aqui. Boa tarde. Bom, vamos lá, né? Agora a gente vai ver, a gente já viu na última aula, né? Sobre o órgão reprodutivo feminino. E agora nós vamos ver alguns detalhes aí sobre o ciclo menstrual, a fecundação, a gestação e o parto, certo? Bom, aqui você consegue ter já uma visão do que seria esse ciclo menstrual. Veja um ciclo composto aí de 28 dias, ok? Aqui 28 dias periódicos. Isso se repete periodicamente, tá? Quando concluir 28 dias, inicia-se novamente, certo? E vamos ver isso aí mais detalhadamente. Bom, o ciclo menstrual, ele se inicia com o primeiro dia da menstruação e seu ciclo completo dura, em média, 28 dias. O ciclo menstrual ele é regulado pela ação de 4 hormônios, certo? Quais são esses 4 hormônios? Nós temos o hormônio folículo, tá? O hormônio folículo estimulante, que é o chamado FSH. Temos o luteiniza, no, perdão, luteinizante, o hormônio luteinizante. Temos aí o estrogênio e a progesterona. Esses dois são bem mais conhecidos, tá? Bom, esses dois aí atuam são produzidos, né? São produzidos pela hipófise, falamos isso na aula passada, e esses outros dois aqui eles são produzidos pelo ovário. Nós também falamos disso aí na aula passada. Bom, dando uma olhada nesse ciclo aqui, veja que o primeiro dia de menstruação inicia-se o ciclo menstrual. Aí duram 5 dias em média, né? Então, considerando aqui 5 dias, é o período de menstruação. Aqui esse período aqui, tranquilo, sem nada demais, né? Aqui já tem mais um período que é classificado. Aqui ainda não foi classificado, período normal. E aqui seria o período de ovulação, tá? No caso, esses 5 dias aqui, sendo o 14º dia, né, de todo o período, o período ali realmente da ovulação propriamente dita. E após esse período você tem outro período tranquilo, normal, sem nada específico, certo? Bom, em um ciclo menstrual de 28 dias, o período menstrual ele pode durar de 3 a 7 dias. Por isso ali eu utilizo 5, tá? Mas pode variar de 3 a 7 dias. Variando aí de organismo para organismo. Isso vai depender da pessoa, né? Supondo que um ciclo menstrual de 28 dias seja regulado, a ovulação ocorre no 14º dia. Se for regulado, ocorre nesse dia aí. O período fértil durante o ciclo menstrual ocorre por volta do terceiro dia, ali antes da ovulação, ou seja, no 11º dia, e pode durar até o segundo dia após a ovulação, ou seja, o 16º dia, variando também de organismo para organismo. É o que nós vimos aqui, né? Nós temos o dia aqui realmente da ovulação e tudo isso que está em verde aqui é o período fértil, certo? Aqui nós temos um gráfico bem estranho, mas aqui fica melhor de entender aqui. Nós temos aqui ovário, esse folículo, seria isso aqui, folículo, então o hormônio folículo. Aqui o folicular, pense. Bom, você pode ver aqui como se fosse o desenvolvimento aí do ovário, digamos assim.
e vai produzindo, produzindo até liberar o ovo, o óvulo, né? Isso aqui seria a ovulação, tá? No, no 14º dia. Isso aqui seria a ovulação e aí voltaria o período normal. Então, enfim, vamos lá. Ciclo menstrual. No início do ciclo menstrual, ou seja, o primeiro dia da menstruação, há um aumento, tá? Um aumento na produção dos níveis hormonais de LH e FSH. LH e FSH, o que é isso? Nós vimos aqui. FSH, esse aqui, e o LH é esse aqui. Certo? Então há aumento no nível desses hormônios aí. Esses hormônios eles atuam no ovário, estimulando o amadurecimento dos folículos ovarianos, certo? Então esses hormônios aí que há uma elevação, um aumento aí na produção deles, eles vão atuar lá no ovário, estimulando o amadurecimento, tá? Dos folículos ovarianos, certo? Um desses folículos amadurece, tá? Um destes amadurece, liberando o ovócito secundário, comumente chamado de óvulo. A liberação do ovócito secundário é denominada de ovulação, tá? A liberação é chamada de ovulação e compreende o período fértil da mulher. Com o amadurecimento do gameta feminino, o endométrio, o endométrio que nós vimos na aula passada, acho que não foi, nós falamos na aula passada, tá? O endométrio ele é preparado aí para uma possível implantação, caso o ovócito seja fecundado com um espermatozoide. Ele é preparado para isso. Pode ocorrer ou pode não ocorrer. Bom, a progesterona, outro hormônio que nós falamos, serve aí para manter o endométrio íntegro, está preparando para uma possível gravidez. Caso não haja a fecundação, a produção de progesterona ela cai para níveis mais baixos, fazendo o endométrio degenerar, tá? E iniciando assim a menstruação. Já o estrogênio ele está relacionado com a estimulação da ovulação. Tá? Há uma alta produção do estrogênio dias antes da ovulação. E aqui você pode observar, nessa região fica o endométrio. Tá? Essa é a parte do endométrio sendo eliminada. Tá? Nessa região, você pode observar aqui com detalhes. Veja, o endométrio, isso aqui, está aqui, tá? Pode observar bem nessa imagem os detalhes aí, os dias do ciclo de menstruação, ó, conforme o dia vai passando, viu? Pode acompanhar aqui. Faz do dia 1 até o dia 28, veja como vai subindo, melhor, vai reduzindo. Isso aqui é o período menstrual, tá? Do dia 1 até o dia 5, está a menstruação, né? Até o dia 5, após isso aí, acaba a menstruação e veja a reconstrução. Vamos assim, né? Como nós vimos aqui. A progesterona serve para manter o endométrio íntegro e se não houver fecundação, ele vai, opa, ele vai se degenerar. É isso aqui que está ocorrendo, ele se degenerando, certo? Vamos lá. Agora, fecundação, gestação e parto. Bom, a fecundação, gestação e parto. Caso haja relação sexual sem os devidos cuidados durante o período fértil, o espermatozoide poderá deslocar até a tuba uterina e fecundar o ovócito secundário. A fusão do gameta masculino e feminino, dos gametas masculinos e femininos, resulta em uma nova estrutura denominada célula-ovo, ou também conhecida como zigoto. O zigoto sofre diferenças aí
diversas divisões, tá? Vai sofrer divisões, vai se multiplicando aí, divisões celulares mesmo, tá? Ele vai se dividindo, se multiplicando, aumentando seu tamanho aí, a sua quantidade de células, né? E isso vai ocorrendo enquanto ele se desloca aí da tuba uterina para o útero, onde será aí implantado o endométrio, certo? E aí você consegue ver o passo a passo, né? A questão, aqui é o ovário, tá? Ele está produzindo aí os ovócitos secundários. E esse ovócito vai sair, ocorreu a fecundação com o espermatozoide aqui, ele começa a se dividir, tá? Inicia a multiplicação, né? O aumento de número de células vai aumentando até você ter o embrião. Quando chega nessa parte aqui no endométrio, ocorre a implantação e o desenvolvimento do feto, certo? Para que a mulher não menstrue nesse período, o corpo ele aumenta a produção de progesterona e de um novo hormônio que acaba surgindo aí, que é denominado de HCG, tá? Produzido pela placenta no útero da mulher. Então, o embrião ele cresce ligado aí à parede uterina e inicia o seu desenvolvimento por meio das seguintes estruturas: a placenta, cordão umbilical e a bolsa amino, é, amnio, é bem difícil esse nome, tá? Amnótica, tá? É amnótica, porque esse M muda aqui, eu tenho um pouco de dificuldade, tá? A bolsa amnótica, que contém o líquido amniótico. Bom, ainda sobre fecundação, gestação e parto. Bom, a gestação humana ela dura cerca de 40 semanas, aproximadamente 40 semanas. No período final, a, gravi a gravidez, né? No período final, o organismo inicia a produção de hormônio ocitocina, responsável por contrações uterinas, tá? Que empurram, meio que empurram, aí realmente empurram aí o feto para fora do corpo materno por meio do canal vaginal, tá? Desencadeando aí o parto natural. Em alguns casos, o parto natural não pode trazer riscos à gestação, à gestante e à bebê, no caso, à mãe e ao bebê, tá? Pode trazer riscos a essas pessoas. Sendo recomendado assim a realização da cesariana, que é o procedimento cirúrgico em que o bebê ele é removido do útero, ele é removido aí pelo útero, na verdade, né? Ele é removido pelo útero e pelas paredes do abdômen da mãe, tá? Tá? A partir da nona semana, a partir da semana 9, tá? O embrião passa a ser chamado de feto até o seu nascimento, ok? Bom, vamos dar continuidade aqui. Vamos ver agora os métodos contraceptivos, certo? O método contraceptivo nada mais é do que um método utilizado para evitar a gravidez, para evitar a fecundação. Essa atividade eu peço para que entregue. Eu vou dar o prazo aí até o dia 11 do 11 para ser entregue. Os métodos contraceptivos. Os métodos contraceptivos eles são recursos utilizados para evitar a gravidez, como eu já falei. Alguns deles também evitam, é, evitam infecções, tá? Sexualmente transmissíveis, mas não todas, tá? Não todas as infecções. E não todos os contraceptivos fazem isso. Veja o seguinte.
alguns contraceptivos, como eles são divididos. Bom, temos métodos de barreira. Esses métodos de barreira impedem o contato entre os gametas, né, entre o masculino e o feminino. Por exemplo, o preservativo, seja o masculino ou o feminino, também o diafragma e também o DIU. Tá? Temos esses aí. Temos métodos hormonais. Esses métodos hormonais é o uso de substâncias hormonais, né, com o objetivo de impedir a ovulação, por exemplo, pílulas anticoncepcionais, DIU hormonal. Tá? Nós temos dois DIU, tá? Tem o DIU de cobre e o DIU hormonal. Métodos cirúrgicos. Aí são métodos definitivos de contracepção. São métodos que você faz e pronto. Não, é definitivo. Tá? Não volta mais. Por exemplo, nós temos aí no caso, esse aqui é bem menos conhecido, tá? É a deferentectomia, perdão, deferentectomia, deferentectomia, certo? Esse é um método cirúrgico, ou seja, vai ser uma cirurgia para que não ocorra mais a fecundação, para que não venha a ser mais ocorrer a gravidez, né? Também é conhecida como vasectomia, tá? Essa é utilizada nos homens, tá? E nós temos aí a ligadura tubária, tá? Esses dois são os métodos cirúrgicos. Bom, nós temos métodos aqui comportamentais. Esses métodos comportamentais, eles baseiam-se nas mudanças naturais que ocorrem no corpo da mulher. Por exemplo, aí a tabelinha, que é um esquema utilizado por algumas mulheres, tá? Que é o seu comportamento, né? Vamos ver aqui detalhar os métodos de barreira. Os contraceptivos masculinos e femininos, conhecido popularmente como camisinha, é um dos métodos mais utilizados por ter aí um custo baixo, tá? É barato e ser prático. E evitar também, além de evitar a gravidez, ele evita a infecção sexualmente transmissível. Ele tem 97% de eficiência quando aí utilizado corretamente, tá? Nós temos também o diafragma, é outro método de barreira, que é uma peça feita de borracha flexível que deve ser introduzida na vagina, recobrindo o útero antes de cada relação sexual, o que impede a passagem dos espermatozoides até o ovócito. Após a relação sexual, é necessário aguardar 8 horas para que seja retirado o diafragma. É um método que previne a gravidez, mas não protege aí, infecções sexualmente transmissíveis. Nós temos também o DIU de cobre, é um dispositivo intrauterino, tá? Então, intrauterino quer dizer que é dentro do útero. Um dispositivo em forma de T, colocado aí cirurgicamente no útero, então passa por uma cirurgia, tá? Alterando aí a sua mucosa, impedindo a mobilidade dos espermatozoides, tá? A sua eficiência é de 97%, bem semelhante às camisinhas, né? Mas não protege contra infecções sexualmente transmissíveis. Bom, os métodos hormonais, nós temos pílula anticoncepcional, a pílula que é tomada geralmente todos os dias, né? Menos o período de menstruação. Bom, são comprimidos aí constituídos de hormônios sexuais que inibem a ovulação, tá? A maioria dos métodos de anticoncepcionais possuem aí 21 comprimidos, sendo um para cada dia do ciclo. Ao terminar a tabela, no período de descanso
deve ocorrer a menstruação. A indicação da pílula correta deve ser feita pelo médico. Sua eficácia é de 90% se tomada aí de forma correta. Também há algumas injeções, tá? Além dos comprimidos, das pílulas, também há injeções, além de adesivos e também implantes hormonais que funcionam de maneira aí semelhante, tá? Esses métodos eles não protegem contra infecções sexualmente transmissíveis. Nós temos o DIU hormonal, isso também é um dispositivo intrauterino, tá? Assim como o DIU de cobre, o hormonal ele é um dispositivo em forma de T colocado cirurgicamente no interior do útero, contém hormônios que são liberados gradativamente, vai sendo liberado aos poucos, dificultando aí ou até mesmo impedindo a fecundação. Quando implantado, pode ser mantido até 5 anos, tá? Pode permanecer lá até 5 anos, dependendo aí da sua constituição, né? Depende de qual formato, do que ele é feito. Basicamente isso. Porém, sempre com acompanhamento médico. Esse método também não protege contra infecções sexualmente transmissíveis. E aqui nós temos outro método, são os métodos cirúrgicos. A vasectomia é, é realizada em homens, tá? Eu já falei. É um método cirúrgico no qual os ductos deferentes eles são interrompidos, tá? O que faz com que os espermatozoides não cheguem à uretra. O hormônio testosterona, perdão, o hormônio testosterona continua a ser produzido e a produção também do líquido seminal se mantém, embora não contenha espermatozoides, tá? A eficácia da vasectomia é alta, então a eficácia dele é cirúrgico, então deve realmente ser bem eficaz. Sua taxa de falha é de apenas 0,1 ou 0,15%. Também não previne contra doenças aí, contra infecções transmissíveis, sexualmente transmissíveis. Temos a ligadura tubarina, também chamada de laqueadura, são realizadas nas mulheres, tá? É um método cirúrgico no qual as tubas uterinas são cortadas para que não ocorra aí o encontro dos gametas. A mulher continua ovulando, mas não acontece a fecundação, pois a ligação dos ovários com o útero ela foi interrompida. Como não ocorre alteração na produção hormonal, a menstruação acontece normalmente. O método com a taxa aí de falha de 0,5%, ainda a falha é um pouquinho maior do que a vasectomia, tá? E também não previne infecções sexualmente transmissíveis. E o método de tabelinha, né, ou também chamado de um método do calendário, esse método consiste o período fértil da mulher. Ele considera o período fértil do ciclo reprodutivo, tá? Em que as relações sexuais devem ser evitadas de 3 a 4 dias, tá? Antes da ovulação. Então, próximo ao período da ovulação, as relações sexuais são evitadas. No dia da ovulação, o próprio dia, e de 3 dias a 4 dias após a ovulação, também deve ser evitado, tanto antes, durante, também depois, certo? Realmente aquele período fértil ali é evitado aí relações sexuais. É um método pouco seguro, pois as variações hormonais podem influenciar o período de ovulação,
tá? Ele só funciona em mulheres aí de ciclo regular e mesmo assim tem grandes chances de falha, não sendo um método eficaz. E também não previne contra doenças sexualmente transmissíveis. E aí nós temos as imagens, vou dar um zoom aqui, vocês podem ver. A camisinha, tá? Conhecida como método de barreira, né? Essa é a masculina, essa aqui é a feminina. Nós temos as pílulas anticoncepcionais, tá? Temos vários outros aqui, ó. Veja o DIU, fica em forma de T, e procedimentos cirúrgicos, a tabelinha, enfim. Temos imagens aí que temos as injeções também, ó. Enfim, né? Temos várias formas que nós vimos aí exemplificadas em imagens, ok? Vamos dar uma pausa, já vimos muita coisa, vamos dar uma pausa. Depois a gente volta com esse aqui, falando aí das infecções, tá? Ok? Já aqui. Pronto, vamos dar uma pausa. 10 minutinhos para tomar água aí, 10, 15 minutinhos para tomar uma água e já voltamos, tá?